Muito bem, estamos estudando a respeito da adoração. Como adorar a este Deus tão grande, tão maravilhoso, como conhecê-lo. E sabemos que adorar a Deus é contemplá-lo, é conhecer Deus na sua essência, quem Ele é, através dos seus atributos. Podemos olhar para o Senhor, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,18, podemos olhá-lo como que através do espelho, lembrando-nos que o espelho nos tempos do Novo Testamento eram de metal e não dava uma imagem tão nítida como temos nos nossos espelhos de hoje. E aquela imagem um pouco distorcida, um pouco embaçada, mostrava um pouco do que era a realidade. Olhando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. E é exatamente isto que queremos fazer. Dentre os atributos de Deus, sua bondade, santidade, longanimidade, misericórdia, justiça, os seus atributos incomunicáveis como Deus, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, nós vamos encontrar alguns aspectos do caráter de Deus que nos proporcionaram bênçãos sem medida. Vamos perceber que Deus é Salvador. Vamos perceber que Deus nos enviou o seu Filho e nos deu para a propiciação dos nossos pecados, ou seja, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser filhos de Deus. Então, no nosso estudo de hoje, vamos conversar sobre Deus Salvador. O que Deus fez para ser o nosso Salvador? Então, você vai orar comigo, adorando ao Senhor por esta bênção tão maravilhosa de ser o nosso Salvador. Diga comigo: doce e amado Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Como pode a morte falar de amor tanto assim? Como pode uma cena de maldição atrair tanto assim? Como pode seu olhar de dor me conquistar tanto assim? Como pode uma crucificação dividir a história e a história da minha vida assim? Como pode sua voz, em meio a tanto sofrimento, continuar tão amável e perdoadora assim? Teu sangue me comprou. Este foi o mais alto preço e me comprou. Eu, na verdade, não valia tanto assim. Jesus, te adoro por tua morte, por teu sangue derramado, por teu corpo entregue à cruz em meu lugar. Teu sangue me dá vida, teu sangue me purifica, me justifica, me santifica. Teu sangue proclama a eterna aliança que tenho contigo. Meu precioso Salvador, estou aqui para adorar-te e ao contemplar a tua morte, entendo que meus pecados te levaram até aquela cruz. Cada um deles te moeu e transpassou. Por isso, não posso mais continuar caminhando em tua presença com qualquer pecado, nenhum deles, nem o menor. Receba a minha adoração mais sincera pelo teu sangue derramado, Jesus. Eu me rendo totalmente a ti, doce Salvador. Isto mesmo, podemos adorar ao Senhor, adorá-lo por tudo aquilo que Ele fez e como Ele fez de maneira tão maravilhosa, com tanto amor, com tanta bondade, exercendo a sua misericórdia. Toda a grandeza de Deus, toda a magnanimidade do seu amor se revela em Jesus. O Senhor é grande, fiel, poderoso, maravilhoso e Deus de amor. Deus nos deu o seu melhor. Deus nos deu tudo aquilo que Ele tinha de mais perfeito nos céus. O seu Filho, Jesus. Seu único Filho, seu amado Filho, para a nossa salvação. Vamos ver então um pouco a respeito de Deus como nosso Salvador. De acordo com os 4 evangelhos, Jesus ensinou a respeito de seu sofrimento, morte e ressurreição. Sim,
Nós vemos que quando Jesus estava ali com seus discípulos, ao ensinar-lhes tantas coisas tão maravilhosas sobre a ética, sobre a vida, como deveria ser uma vida que agrada a Deus, como deveria ser vivida na presença do Senhor, Jesus, além de tudo que ele ensinou, além das parábolas que ele contou, ele falou a respeito do seu sofrimento. Ele falou a respeito da sua morte. Ele disse aos seus discípulos, quando os gregos procuravam para levá-lo até a Grécia, para ouvi-lo como um filósofo, Jesus então disse aos discípulos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus era aquele grão de trigo. Jesus haveria de gerar muitos filhos de Deus, filhos que seriam semelhantes a ele, semelhantes no passar do tempo, na experiência com Deus, no conhecimento de Deus, e semelhantes absolutamente quando no encontro com o Senhor, quando todos nós formos transformados. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Jesus, então, ele falou a respeito da cruz. Ele dizia aos seus discípulos, o Filho do Homem está sendo levado, será entregue nas mãos dos malfeitores. E serei escarnecido, cuspido, zombado, transpassado e serei crucificado. Mas Jesus trouxe sempre a nota positiva, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E Jesus disse que ninguém tirava a sua vida, mas Ele mesmo a dava por amor de nós. Salientou que o seu sofrimento estava nos planos do Pai e, ao mesmo tempo, Ele voluntariamente dava a sua vida em resgate de muitos, conforme a profecia de Isaías. Jesus disse aos seus discípulos que Ele daria como sinal de Jonas, o sinal para aquela geração má e perversa, seria que, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, Jesus ficaria no ventre da terra também durante 3 dias e 3 noites. E depois ele haveria de ressuscitar. E Jesus morre exatamente no dia da Páscoa, no dia daquela festa que mostrava o cordeiro que seria sacrificado, que foi sacrificado lá no Egito, para que o anjo da morte passasse pelas casas dos hebreus, passasse pelas casas e onde houvesse a marca do sangue, nos umbrais e nas vergas das portas, numa marca vertical e uma marca horizontal, lembrando anos mais tarde da cruz, do sangue do cordeiro que seria derramado na cruz. Jesus era o cordeiro da Páscoa e ele morreu exatamente no dia da Páscoa. E exatamente às 3 horas da tarde, quando em todas as casas dos judeus, passar no declinar da tarde, o cordeiro da Páscoa era imolado, o seu sangue era tirado, aquele cordeiro que prefigurava Jesus, para livrar a todos os que nele crescem, livrá-los da morte, livrá-los da condenação, livrá-los do inferno, livrá-los completamente. Jesus, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E nós sabemos que Pedro chama Jesus de o autor da vida. Ali no livro de Atos, no capítulo 2, Pedro prega, e também no capítulo 4, Pedro fala exatamente isto para os judeus. Ele diz, vós matastes o autor da vida. Ora, nós sabemos que ninguém pode matar o autor da vida. Quem pode tirar a vida daquele que é o autor da vida? Isto nos mostra exatamente que Jesus não foi morto, nem pelos judeus, nem pelos romanos, nem simplesmente por todos nós, por toda a humanidade. Não foram os cravos, não foi asfixia, não foi a cruz. Mas ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E ali na cruz, Jesus, ele podia descer a hora que ele quisesse daquela cruz. Ele poderia ficar pendurado ali
2000 anos, se ele quisesse, sem render a sua vida. Ele só morreu quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Somente quando ele disse estas palavras é que ele morreu, que ele tombou a sua cabeça, que ele expirou. E foi tão rápido, mais rápido do que aqueles outros ladrões pendurados à sua direita e à sua esquerda, que precisaram ter as suas pernas quebradas. E Jesus, que prefigurava o Cordeiro da Páscoa, nenhum dos seus ossos foi quebrado, exatamente para que se cumprisse a Escritura. Porque o Senhor disse que do Cordeiro da Páscoa nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Nenhum dos seus ossos. Jesus, ele é o Cordeiro da Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. Ele falou do seu sofrimento, ele falou da sua morte e ele falou que ele estaria dando a sua vida pelo mundo. Ele falou a respeito das profecias que haveriam de se cumprir. Suas palavras, proferidas na instituição da ceia, revelam o caráter expiatório de sua morte. Seu corpo seria partido em favor dos homens, seu sangue derramado para trazer a salvação. Ali nós vemos que nos evangelhos, nos 4 evangelhos, há um grande, podemos dizer assim, uma grande parte dos evangelhos, talvez 1/4, 25% do que foi escrito sobre a vida de Jesus, 25% se dedica à sua morte, à sua entrega, à sua prisão, ao martírio do Senhor e à crucificação e à ressurreição dele. Por quê? Por causa da importância da morte de Jesus. Todos os detalhes são contados com minúcias, cumprindo-se as palavras proféticas de Davi ali nos Salmos. Nós vemos que Davi profetizou no Salmo 22, e o Salmo 22, quando foi escrito, quando esta profecia foi entregue à nação, ao mundo, não havia condenação por morte na cruz. Os judeus não conheciam este tipo de condenação, morte de cruz. Era uma morte tão horrenda, tão terrível, que um cidadão romano não poderia passar pela morte de cruz. Por mais hediondo que fosse o seu pecado, por mais terrível que fosse o seu ato praticado, ele não seria condenado à cruz. A cruz era para os marginais, a cruz era para aquelas pessoas, aqueles prisioneiros de alta periculosidade. A cruz era para aqueles crimes hediondos. A cruz era para aqueles que não eram romanos. E Jesus foi sentenciado pelos próprios judeus. Quando entregaram a Pilatos, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, ele sabia de todas estas coisas. Jesus, ele falou sobre isto com seus discípulos. E no Salmo 22, Davi profetizou todos os detalhes ali da cruz. As primeiras palavras do Salmo são: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. As pessoas que estavam em volta da cruz e não sabiam o que ele estava dizendo, falaram: ele clama por Elias. Mas aqueles que conheciam as Escrituras bem sabiam que Jesus estava dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Não era apenas o bramido do Senhor, o clamor do Senhor, a angústia de sua alma, mas era uma lembrança ou uma palavra para que todos aqueles que estavam ao pé da cruz e que conheciam as Escrituras voltassem os seus olhos para o Salmo 22. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E ali no Salmo toda a cruz, a cena da cruz é descrita, inclusive: eles estão me olhando, encarando em mim, podem contar todos os meus ossos, porque o Senhor foi crucificado despido. Na cena da cruz está escrito no Salmo 22,
repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Foi exatamente isto que aconteceu ali. Repartiram as suas vestes e sobre a túnica lançaram sortes. Jesus estava querendo dizer, olhem, olhem o Salmo 22 se cumprindo aqui neste momento. Prestem atenção que tudo que eu lhes falei, tudo que as Escrituras dizem, tudo que foi profetizado está acontecendo neste momento. No Salmo 22 está escrito que as pessoas diziam, oh, confiou em Deus que Ele te livre. Que Ele livre você agora, você não é filho dele, confiou nele. E era exatamente isso que as pessoas diziam ali ao pé da cruz. Oh, não é filho de Deus? Que Deus venha salvá-lo. Que Deus o livre. Jesus cumpriu toda a profecia, cumpriu tudo o que era para acontecer. Todos os detalhes se cumpriram com absoluta precisão. Absoluta precisão na cruz. Jesus, ele chegou a dizer para Pilatos que ele tinha vindo exatamente para aquele momento. E antes de ir para a cruz, Jesus, ao comer a Páscoa com seus discípulos, os pães, ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice e o pão. Partiu o pão, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Não é que o pão seja o corpo de Jesus, mas ele simbolizava o corpo de Jesus, porque quando Jesus partiu o pão, ele estava ali com o seu próprio corpo, dizendo, isto é o meu corpo. E ele o partiu e deu aos seus discípulos para que eles comessem. Jesus instituiu a ceia, dizendo a respeito do seu sangue que seria derramado. Este cálice, disse o Senhor, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu comerdes, em memória de mim. Jesus então deu pão, deu vinho aos seus discípulos, para que eles comessem, participassem daquilo que haveria de acontecer momentos depois. O seu corpo partido, o seu sangue derramado, na nova aliança. Na velha aliança, Deus vem até Abraão e Deus pede a Abraão, seu filho, Abraão, dá-me o teu filho, o teu único a quem você ama. E Abraão deu seu filho. Só que Isaque estava ali deitado sobre o altar, sobre a lenha, estava ali amarrado quando o pai ia desferir o golpe sobre a sua jugular, quando Isaque haveria de ser imolado e oferecido em holocausto. Mas Deus bradou dos céus, dizendo, Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Foi um alívio para Isaque, foi um alívio para Abraão. Na velha aliança, seria um cordeiro. Ali estava com seus chifres presos no arbusto um carneiro, que foi tomado e colocado no lugar de Isaque. E pela tradição dos judeus, o chifre do carneiro que estava preso ali, ele serviu para ser o primeiro chofar. O chofar, aquele instrumento tocado naquele chifre de carneiro, ou também o mais longo, o chifre de antílope, anunciando, perguntando onde está o cordeiro e anunciando a vinda do Cordeiro de Deus. O Cordeiro que haveria de morrer pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus. Abraão deu seu filho. É a velha aliança, mas o Senhor agora. Na aliança é o pacto entre duas partes. Deus pediu a Abraão seu filho, agora Deus daria o seu filho a Abraão. E não só a Abraão, mas a toda a humanidade, a todas as pessoas. E o filho de Abraão encontrou um substituto, o carneiro. Mas Jesus, o Filho de Deus, subiu o Calvário e não houve substituto para o Filho de Deus. Ele deu a sua vida inocente, pura, por nós, em nosso lugar. E nós vamos ver o que isto significa nos planos de Deus. Quando Jesus instituiu a ceia, o pão e o vinho. O pão simbolizando o seu corpo que seria partido, fala da morte.
e o vinho simbolizando a nova vida em Cristo. A vida que o Senhor tem para nós, para vivermos eternamente com Ele. Por meio da sua morte, a salvação se tornava possível para os homens. O perdão dos pecados seria através de seu sangue derramado na cruz em nosso lugar. Nós sabemos que no céu não entra pecado. A palavra de Deus nos diz no Apocalipse que nada contaminado pode entrar na cidade santa. Ficam de fora os mentirosos, os efeminados, os homicidas, os ladrões, os beberrões, ficam de fora todos aqueles que praticam as obras da carne. Mas só podem entrar aqueles cujos pecados foram resolvidos, foram perdoados, foram lavados, já não existem. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida e não lhes consta pecado algum, porque os seus pecados foram lançados sobre Jesus. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. A nossa salvação está atrelada à morte de Jesus na cruz. A Bíblia fala que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E na velha aliança era o sangue de animais, prefigurando o sangue puro do Senhor Jesus, do Filho de Deus que se fez homem. Através do sangue de Jesus, um novo pacto seria firmado entre Deus e os homens, a nova aliança. Jesus disse, esta é a nova aliança no meu sangue. E Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, ele vai dizer, olha, porque nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou sangue de bodes ou de animais, como se esses pudessem nos purificar. Mas ele diz, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Sangue limpo, sangue como de cordeiro imaculado de Deus. A morte de Jesus é que nos traz plena salvação, porque nos oferece o perdão para os nossos pecados. Então, a nossa adoração ao Senhor por tudo que Ele fez ali na cruz por nós. Podemos ver o coração do Pai, o coração do Filho, podemos ver o Espírito Santo naquele momento, mas podemos ver toda a glória de Deus ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem, para nos oferecer ressurreição e vida eterna. Jesus ensinou que por meio de sua morte vicária, a bênção eterna seria outorgada a muitos e haveria um novo e perfeito relacionamento de Deus conosco. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Há um abismo entre Deus e os homens, que este abismo foi cavado. Este abismo passou a existir quando o pecado entrou na história do homem. Houve a separação, a morte espiritual. Mas nós sabemos que nós podemos ser reatados com Deus. Nós podemos atravessar este abismo sobre uma única ponte, a cruz. A cruz, sobre a morte de Jesus, sobre o seu sangue derramado, nós podemos alcançar vida e vida plena. Podemos alcançar salvação. Podemos alcançar a reconciliação com Deus. Todas as bênçãos nos advêm através da cruz de Jesus. A resposta à maior necessidade humana veio através do sangue de Jesus derramado no Calvário, o perdão dos pecados, a nossa justificação. Não existe uma bênção maior. Há tantas pessoas correndo atrás de bênçãos e ficam querendo um carro, uma casa, empresa, pessoas, família, saúde, mas não existe uma bênção maior do que o perdão dos nossos pecados e a garantia da nossa salvação pelo Espírito Santo que Jesus nos dá. Não existe nada mais maravilhoso do que ser salvo, ter consciência da salvação, ter o entendimento da salvação e conhecer o amor de Deus. Então, Jesus disse aos seus discípulos, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, não porque os mortos ressuscitam quando se
fala no meu nome, ou os enfermos são curados. Mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, quando recebemos a maior de todas as bênçãos, somos os mais felizes de todos os homens. O entendimento teológico da cruz era a descrição sumária da salvação do homem. Podemos entender, então, a cruz. Podemos entender que, se no céu não entra pecado, como nossos pecados seriam resolvidos? Se a partir de hoje eu conseguisse ser uma pessoa tão boa que nunca pecasse, tudo bem, que bom, mas e os meus pecados atrás deste dia? E os pecados cometidos antes? Para entrarmos no céu, na glória, para estarmos na presença de Deus, precisamos do perdão. Precisamos do sangue de Jesus. Precisamos da obra vicária da cruz. Sendo que Jesus morreu por nossos pecados, então a palavra da cruz consiste na pregação de Cristo crucificado. O apóstolo Paulo fala sobre a mensagem da cruz ou a palavra da cruz, que é loucura para o mundo. O mundo não pode entender isto. As pessoas diziam, oh, como seu Deus crucificado, principalmente na primeira era da igreja cristã, nos primórdios, os romanos, os pagãos, não poderiam entender um Deus que se deixara ser crucificado. Um Deus que fora morto para dar a sua vida por toda a humanidade. É que Jesus não ficou morto. Todos os grandes líderes da humanidade, todos os fundadores de religiões, Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros estão nos seus túmulos, seus restos mortais guardados. Mas Jesus, o seu túmulo está vazio. Ele ressuscitou, porque Ele é Deus. Deus se fez homem para que na perfeição do Senhor Jesus Ele pudesse oferecer a Deus um sacrifício, a justiça de Deus, o seu sangue puro para a remissão dos nossos pecados. É através da cruz que a reconciliação entre judeus e gentios se estabelece, havendo sido derribado um muro de separação entre ambos pela cruz. Judeus e gentios estavam separados, os judeus se julgando o máximo da espiritualidade, os gentios se julgando o máximo da sabedoria, separados entre si, foram ligados pela cruz. Judeus e gentios que se tornam cristãos, agora caminham juntos e em amor. E mediante o sangue da cruz, o Senhor estabeleceu a paz. Aleluia! Colossenses 1, 20 nos diz isto, que pela cruz o Senhor estabeleceu a paz entre os homens. Não há algo tão maravilhoso, podemos dizer que a primeira consequência do perdão dos nossos pecados é a paz. E como é preciosa a paz, como é importante a paz, como é rica, que riqueza ter paz. Paz com Deus, paz na consciência, paz com o próximo, paz consigo mesmo. Só podemos ter paz na ausência do pecado, na ausência da culpa. E só podemos ficar livres da culpa através da cruz, através de Jesus. Bem, as nossas acusações, os nossos pecados, a nossa dívida à justiça de Deus foram totalmente encravados na cruz. Colossenses 2,14. E assim fomos completamente perdoados. Acusações, pecados e dívida. Tudo isto ali na cruz foi resolvido. É como se Deus pegasse a nota promissória, as cédulas, aquilo que mostrava as nossas falhas, mostrava os nossos erros, mostrava a nossa acusação, mostrava a nossa fraqueza, mostrava a nossa nudez. Foi encravado ali na cruz para que nós pudéssemos, manchado aquilo tudo ali pelo sangue de Jesus, pudéssemos ser livres. Livres. Somos redimidos, totalmente livres em Jesus. E isso só foi possível por causa da obra da cruz.
Somente no cristianismo temos a solução para o problema do pecado do homem. Você pode estudar todas as religiões, umas falam sobre a reencarnação, outras falam sobre meditação, sobre alcançar um estado de perfeição, mas nenhuma religião traz a solução para o problema do pecado. A reencarnação não resolve o problema do pecado. Se fosse assim, as pessoas estariam melhorando, o mundo estaria sendo aperfeiçoado, o mundo estaria cada vez melhor se reencarnação fosse de fato uma realidade. Mas não é, é uma ilusão, é uma mentira. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O juízo virá para mim, para você, para cada um de nós, para cada pessoa, porque o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Agora, através do sangue de Jesus, nós estamos livres de condenação. Não temos medo. Eu não tenho medo do meu encontro com o Senhor, porque há de ser um encontro de amor, um encontro de alegria, um encontro de regozijo, um encontro de contentamento, de recompensa, de galardão. Um encontro de saudade, um encontro maravilhoso. Agora, aquelas pessoas que morrem sem Cristo, elas passarão pelo trono branco, pelo juízo final. Os salvos não. Os salvos hão de passar pelo tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenação, mas para recompensa, para o galardão dos salvos. Mas mesmo assim, eu e você que já estamos salvos, precisamos manter o coração sempre limpo, isento de culpa, de pecado, de acusação, lavando-nos no sangue do Cordeiro. Somente Cristo tomou o nosso lugar, morrendo como um malfeitor, mas ressuscitando gloriosamente ao terceiro dia, como vencedor do pecado, da morte e do inferno. Sim, apenas Jesus pôde fazer isso por nós, porque Jesus é Deus homem. Duas naturezas, verdadeiramente homem, para poder, como o primeiro Adão que nasceu de forma sobrenatural, Jesus também foi de forma sobrenatural a sua vinda ao mundo, a Virgem concebeu e deu à luz um filho, o seu primogênito, mas o unigênito de Deus. E Jesus veio sem pecado, sem culpa, sem esta natureza humana pecaminosa. E Jesus foi provado, foi tentado em todas as coisas, mas não falhou em nenhuma delas. Jesus, absolutamente santo, puro, irrepreensível. Ele tinha a natureza humana e a natureza de Deus. Deus, homem. É como se com uma mão ele segurasse na mão do Pai e na outra mão segurasse a nossa mão, a mão da humanidade, reconciliando-nos com o Pai, reconciliando-nos com Deus, nele mesmo, através da obra ali na cruz. No Império Romano, a cruz significava vergonha e humilhação. Sim, no Império Romano, as pessoas às vezes ficavam ali penduradas em cruzes, em estacas, às vezes uma semana, dependendo da saúde daquela pessoa, ficava ali tanto tempo. As aves vinham e começavam a bicar, era algo assim terrível o que acontecia. Era vergonha, era humilhação. E muitos eram crucificados, despidos. E a Bíblia diz que Jesus foi crucificado despido. Exatamente porque ali na cruz ele estava assumindo o nosso lugar. E quando Adão pecou, Adão percebeu que estava despido, Adão percebeu que estava nu, Adão percebeu que a glória de Deus que o envolvia tinha ido embora. E Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais. Jesus assumiu o nosso lugar onde o homem pecou. Ali, naquele jardim, Jesus foi crucificado, despido, para deixar para nós a sua túnica, para deixar a sua capa, que simboliza o seu reino, que simboliza o seu poder, que simboliza a sua autoridade. Ele nos deu a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus
através da sua morte, do seu sangue derramado, e nos cobre com seu poder. Isto é maravilhoso demais para nós. A cruz, ela era uma condenação tão hedionda que um cidadão romano não poderia ser condenado à crucificação e teria direito de defesa, como aconteceu com Paulo. Paulo era cidadão romano, teve direito de defesa, passou por vários julgamentos e Paulo morreu decapitado, Paulo morreu à espada. Mas quantos discípulos foram crucificados? Porque não eram cidadãos romanos. Era uma morte vergonhosa. Jesus sofreu o horror, a morte mais terrível, para nos dar a sua glória, para nos dar o seu nome, para nos dar a sua herança, para nos dar um lugar à mesa junto com o Pai, no banquete daquela grande festa das bodas do Cordeiro. Ah, maravilhoso Jesus! É por isso que o adoramos. Sabemos que muitos dos apóstolos do Senhor Jesus foram martirizados em cruzes. Muitos morreram, muitos foram ali colocados. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser morto como seu Senhor. Ele achou que seria uma glória muito grande para ele. E ele disse, não, coloque-me de cabeça para baixo. Eu não mereço ter a morte como do meu Senhor. Ah, Senhor maravilhoso! Este amor de Deus, esta verdade incontestável, que enche os nossos corações, tornando-nos filhos de Deus, quando cremos no que Cristo fez por nós. No que Ele fez, porque era impossível para um homem salvar-se. Era impossível transpor este abismo. É como se o homem estivesse no fundo do poço, num grande buraco, num profundíssimo buraco. E ele tentasse sair puxando a sua orelha, ou tentasse, levantando-se os seus braços, ele jamais conseguiria, com seus pulinhos, alcançar a borda daquele buraco. Somente Jesus. Somente a justiça de Deus sendo consumada em Cristo poderia nos dar o perdão dos pecados. Para os judeus, a cruz era símbolo de maldição, de acordo com Deuteronômio 21, 23, Gálatas 3, 13. A cruz era símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus disse, porque Ele levou sobre si a nossa maldição, a nossa culpa, a nossa dor, as nossas enfermidades, as consequências do nosso pecado. Tudo isto Ele levou sobre si. E Ele disse, o Filho do Homem, quando for levantado entre a terra e os céus, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Eu sei que você foi atraído ao Senhor, assim como eu fui. Ah, que maravilha! Saber do amor de Deus, saber desse amor tão grande que nos chama, que nos oferece salvação, perdão e paz. Por isso adoramos o Senhor. Nós o adoramos por causa da cruz. E a turba de Jerusalém, incitada pelos principais dos judeus e pelos sacerdotes, pediu a crucificação do Senhor Jesus, apesar de não ter ele cometido pecado algum. Todos puderam atestar que Jesus era isento de pecado. Todos tiveram a oportunidade de mostrar as suas falhas, de mostrar os seus erros, de apontar os seus pecados, mas ninguém tinha nada para contar. Trouxeram testemunhas falsas e o que as pessoas diziam era tão contraditório que não serviu para fechar o julgamento de Jesus, o processo do Senhor. E eles diziam, ele disse, derrubem esse templo em 3 dias e eu reconstruirei. Mas Jesus estava falando a respeito do templo que era o seu próprio corpo. E eles então não tinham como condenar Jesus. Ele foi à cruz por minha causa, por sua causa. Ele foi à cruz porque ele era o perfeito varão, o perfeito Adão, que podia, assim como o primeiro Adão trouxe a morte através do seu pecado, o segundo Adão traria a ressurreição e a vida
através da sua morte em nosso lugar. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hebreus 12, 2. O texto de Hebreus nos diz, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, não fazendo caso da ignomínia. Jesus suportou a cruz para nos dar vida eterna, para sermos seus filhos, irmãos do Senhor, nos assentarmos na mesa com o Pai e desfrutarmos da vida eterna. Jesus se deu por nós, tendo descido até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve dizendo que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou a si mesmo, e ele se aniquilou, e ele foi achado em forma humana, em figura humana, e ele desceu em obediência até a morte, e morte de cruz. Não foi fácil, foi algo horrendo, terrível. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo pode imaginar um pouquinho, mas mesmo assim, mesmo através daquele filme, nós não podemos ver todo o sofrimento do Senhor. E foi em meu lugar e em seu lugar. A cruz constitui-se em tropeço para os judeus. 1 Coríntios 1:23 e Gálatas 5:11. Sim, os judeus não podem aceitar isto. A cruz era maldita. Eles não têm uma explicação para Isaías 55. Eles não têm uma explicação para o cumprimento profético do Salmo 22. É tropeço para eles. É uma pedra de tropeço na qual eles não têm outra coisa a fazer senão tropeçar e cair. Jesus se referiu ao preço do discipulado como carregar a sua própria cruz. Mateus 10:38, Lucas 14:27. Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é um mar de rosas. Seguir Jesus é tomar a cruz e caminhar com Ele. Além dessas considerações sobre a cruz, a palavra nos mostra a cruz como símbolo da nossa união com Cristo, pois a obra da cruz foi realizada por nós e em nós. A cruz torna-se este símbolo da nossa união com o Pai. A nossa união com o Pai. Fomos reconciliados em Cristo Jesus. Foram feitas as pazes. A justiça de Deus foi satisfeita. O sangue puro, inocente. Eu me lembro que quando eu falei da salvação para o nosso filho, que tinha apenas 3 para 4 anos de idade, e eu expliquei sobre o céu, expliquei sobre o pecado, expliquei sobre o castigo. E ele disse, mãe, então é mesmo que se Jesus tomou o meu lugar, é como se eu desobedeci e Jesus é que apanhou. Eu disse, isso mesmo, Sérgio. É como se nós desobedecêssemos e Jesus é que apanhasse. Nós é que pecamos e Ele é quem pagou com a morte a nossa salvação. Nós morremos em Cristo. 2 Coríntios 5:14. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo e passamos a ter uma nova identidade, uma nova vida. A cruz também traz esse entendimento, esta palavra de que nós morremos com Cristo. Se Cristo morreu, nós estamos crucificados com Cristo, crucificados para o mundo, e o nosso velho homem está morto. Há uma mudança total, há uma vida de ressurreição que borbulha dentro de nós, em santidade, em amor, em pureza. Não estamos ainda na perfeição, mas estamos caminhando para lá. Estamos olhando para o alvo, estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo e através da cruz podemos ser santificados também. Jesus é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Lá no Apocalipse, João viu um cordeiro como que tinha sido morto. Esse cordeiro é Jesus. Foi morto e reviveu.
Sua vida e ensinos são de importância primordial para nós cristãos. Sim, o que Jesus ensinou, a sua vida, como ele curou, como ele trouxe uma palavra de entendimento, é muito importante. Mas mais do que tudo é a sua morte. Mais do que tudo é o entregar-se ali na cruz para nos dar a salvação. A salvação verdadeira, a salvação eterna. Ele se revelou como verdadeiro Deus. Ele se revelou como pastor e bispo das nossas almas, como o caminho, a verdade e a vida, como a porta das ovelhas, como o bom pastor, como a ressurreição e a vida, como luz do mundo, como a brilhante estrela da manhã, como aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, ele se revelou como Deus. Ele disse em todas estas ocasiões, eu sou. Eu sou o que sou, era o nome de Deus. Os judeus não dizem eu sou, mas Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, eu sou, é Jesus com todo o seu poder e a sua bondade, manifestados a nós, e Jesus que é tudo isso, que é Deus. Como homem, ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida nele. Salvação no seu nome. Jesus institui o memorial da ceia com o simbolismo do seu sangue para a remissão dos pecados e símbolo de vitória total. A ceia nos traz isso. O Senhor diz, e anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que Jesus volte, até que o Senhor venha para nos arrebatar e nos levar para o seu reino de glória, nós estaremos anunciando a morte do Senhor, a sua morte vicária, a sua morte no nosso lugar, para nos trazer vida, para nos trazer saúde, para nos trazer salvação. Ah, todo aquele que ouve, venha, e venha beber de graça desta água da vida, que é do próprio Senhor, que simboliza o próprio Espírito de Deus, que nos foi dado através de Jesus. Jesus é o suprimento divino para as necessidades da nossa alma, nossa propiciação para os pecados e a santificação interior. Precisamos nos alimentar de sua própria vida. É Jesus quem nos dá o perdão, é Jesus quem nos dá a ressurreição, é Jesus que é a vida. Através dele nós podemos caminhar, através de Jesus nós podemos viver, ter comunhão com o Pai. Nós haveremos de nos assentar nos lugares celestiais, na mesa do Senhor. Hoje já reinamos com Cristo. Hoje já estamos assentados nas regiões celestes. Hoje, potestades e espíritos dominadores, espíritos malignos das trevas estão debaixo dos pés da igreja. E isto é maravilhoso. Através da cruz e da morte do Senhor, tudo isso foi conquistado. O sangue de Jesus nos oferece purificação plena e total de todo pecado. Não há um pecado sequer. Às vezes se diz sobre a blasfêmia do Espírito Santo, mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer, e aconteceu ali na época de Jesus, quando eles atribuíram a Jesus o poder miraculoso do Senhor, do Espírito Santo que estava sobre Jesus, foi atribuído a Beelzebu. Mas Jesus, ele traz para nós, para todos nós, o perdão dos nossos pecados. O seu sangue nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus derramado no Calvário foi para a nossa salvação e executou a justiça de Deus sobre a humanidade. Então, este sangue derramado trouxe os benefícios de a justiça de Deus nos cobrir. Jesus cumpriu a pena que era nossa e agora estamos livres para viver na sua presença. Estamos livres para voar aos céus e para ter a herança com o Senhor junto com os salvos. Ah, maravilhoso Senhor, nós o adoramos por isso. A igreja foi comprada com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz.
A igreja não pertence a ninguém, nem a um pregador, nem a um apóstolo, nem a homem algum. A igreja é do Senhor, comprada pelo seu sangue. Nós somos a igreja e nós aqui estamos para glorificar o seu nome, para exaltá-lo e para dizer: Tu és o meu Deus. A justiça de Deus se manifesta em Cristo e no seu sangue derramado em favor dos homens. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Mas Deus não podia permitir que o pecado dominasse. Era preciso resolver o problema do pecado. E o salário do pecado é a morte. Nós pecamos e Jesus recebeu este salário no seu corpo. A nossa morte, Jesus levou sobre si para nos dar a sua vida, fazendo-nos filhos de Deus. Por isso, adoramos o Senhor, maravilhoso em tudo que faz. O sangue de Jesus nos oferece justificação diante do Pai. Graças ao Senhor por este sangue imaculado e bendito derramado em nosso lugar. O sangue de Jesus nos traz justificação. E o que é a justificação? É um ato declaratório de Deus dizendo que somos justos, dizendo que não temos pecado, dizendo que somos santos. Como podemos ser santos? Como podemos ser sem pecado, sabendo a nossa condição? Através do perdão recebido pelo sangue de Jesus. Pois ele levou a nossa condenação. E agora podemos andar em novidade de vida, em santidade. A nova aliança é baseada no sangue de Jesus e o cálice com vinho representa esse sangue precioso e puro que foi derramado por nós. O sangue da nova aliança, o sangue de Jesus, foi derramado por mim e por você, ali no Calvário, para que experimentássemos a vida eterna. Ele nos comprou de volta, nos purificou de todo o pecado e nos trouxe para o seu reino de glória através do seu sangue vertido na cruz. Nós vimos aqui que ele nos dá o perdão, porque ele nos comprou, ele nos tirou da condenação, ele nos dá a vida eterna, nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, através da cruz. Finalmente, o sangue de Jesus Cristo nos aproxima de Deus, derriba a parede de separação e nos traz a verdadeira paz. O sangue de Jesus abriu-nos a porta do céu para habitarmos para sempre com o Senhor. Ah, Deus maravilhoso, Deus que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, pois Ele nos deu Jesus. Ele nos deu o seu precioso sangue para nos cobrir, para nos limpar, para nos dar vida eterna, para nos dar santidade, para nos dar comunhão com Deus. Amém? Que você desfrute desta vida eterna, desta vida nova e viva em comunhão com o Senhor, amando e adorando a este Deus de tanto amor. Que Deus te abençoe.